Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 16. O tempo parecia estar passando numa velocidade de raio. Tammy, enfim, encontrou uma nova estrela para o programa e conseguiu viajar na noite de sexta para o fim de semana do dia do trabalho. Sabrina a apanhou no aeroporto. Candy e Annie ficaram em Connecticut a semana inteira e disseram que o pai estava melhor. Era difícil acreditar que a mãe tinha partido há 2 meses. Muita coisa tinha acontecido desde então. E como sempre, Tammy levava a Juanita consigo, dormindo profundamente em sua Birkin. Perguntou o que estavam achando da casa nova e Sabrina disse que tinham adorado. Era perfeita. Sua única preocupação era que talvez não visse Chris com muita frequência. Ele estava um pouco tímido, com medo de incomodar as irmãs dela. Ele vai se acostumar, disse Tammy tranquila. Ele faz parte da família. Presumo que venha nesse fim de semana. Amanhã. Ele quis nos dar uma noite sozinhas. Está vendo o que quero dizer? Ele meio que se afasta quando estamos todas juntas. Acho que ele está apenas sendo respeitoso. Conversaram tranquilamente a caminho de Connecticut e chegaram lá às 9:30 da noite. Os outros estavam sentados na piscina e os cães ficaram empolgados quando viram Juanita. As irmãs e o pai alegraram-se por ver Tammy. Ficaram acordadas até tarde, como sempre faziam quando se reuniam depois de um tempo sem se verem. Tammy havia passado quase 6 semanas longe. O tempo tinha voado para todos. Chris chegou pela manhã e foi um fim de semana divertido e tranquilo. Jogaram palavras cruzadas e dados e leram o jornal do domingo. Mas Annie não podia fazer nada disso. Em determinado momento, Sabrina viu o ar no rosto dela e acenou para que todos deixassem o jogo de lado. Annie imediatamente soube o que eles tinham feito e o porquê, e garantiu que isso não a incomodava, mas estava óbvio que sim. Descontraíram-se, perturbando o pai por causa de Leslie Thompson e a torta de maçãs que ela levara de presente. Vocês, meninas, não têm coração, disse ele com um sorriso. A pobrezinha acabou de passar por um divórcio terrível. Ela começou seu próprio negócio e o cretino a deixou sem nada. Como sabe disso? Annie o encarou com suspeita. Ela não disse nada disso quando eu estive aqui, a menos que tivesse mencionado antes de Annie ir lá fora. Mas não foi o caso, como seu pai deixou claro. Ela voltou para pegar o prato da torta quando você e Candy estavam na cidade, fazendo a mudança. Essa foi rápida, comentou Tammy, dando uma olhada em Sabrina. O pai não percebeu o olhar que trocaram. O que mais ela disse? Ela teve uma vida difícil. Ficou casada com esse sujeito por 7 anos. Perdeu o negócio para ele. E ela teve um bebê que morreu de síndrome da morte súbita infantil, seu único filho. Ela foi embora depois disso e voltou para cá. Acho que aconteceu ano passado. Falou que o divórcio acabou de sair, mas talvez seja por isso que ficou tão sentida pela mãe de vocês. Ela agora sabe o que é perder alguém. O bebê só tinha 5 meses, tempo suficiente para se apaixonar por ele, e então se foi. Elas podiam dizer, pelo que estava contando, que a conversa tinha sido profundamente pessoal. Quanto tempo ela ficou pegando o prato? Perguntou Sabrina. Na verdade, eu fiquei sentido quando ela me contou tudo aquilo. Eu a convidei para almoçar. É uma boa menina. Está com os pais até arranjar seu próprio lugar. Vocês deviam lhe dar uma chance.
Bem, talvez, disse Sabrina, sentida por ela ter perdido o bebê. Mas as memórias dela ainda não eram agradáveis. Porém, isso tinha sido há 18 anos, e as pessoas mudam quando crescem. É muito ruim saber sobre o bebê. Ela chora sempre que fala dele. Acho que ainda é bem recente. Ele então se envergonhou. Tenho que admitir, também chorei quando falei sobre a mãe de vocês. Deve ter sido um almoço bastante animado, cochichou Tammy para Sabrina, com um ar preocupado nos olhos. O pai entrou pouco depois, e ela comentou que ele era tão inocente que seria presa fácil para qualquer mulher que quisesse tirar vantagem dele, e esperava que Leslie não fosse uma delas. Duvido. Ela é jovem demais. Não é o estilo dele, assegurou-lhe Sabrina, que acreditava no que estava falando. Nunca se sabe, comentou Tammy com cinismo. Se vê muito disso em Los Angeles. Garotas da idade dela com homens da idade dele. É uma coisa bem padrão, especialmente se o homem tem dinheiro. Ele provavelmente pensa nela como se fosse uma de nós, apenas uma criança. Não sou criança, mas papai pensa em mim assim. E ela é alguns anos mais nova que eu, disse Sabrina. É o que quero dizer, avisou Tammy. Não podemos trancá-lo, disse Annie. Talvez devêssemos até ele ficar um pouco mais esperto quanto ao mundo. Talvez haja uma escola para ele também, para alertá-lo sobre mulheres calculistas. Todas riram da ideia. O resto do fim de semana passou rápido demais, e todos partiram na manhã de segunda, para que pudessem mostrar a Tammy a casa na cidade. O pai pareceu triste quando acenou em despedida, mas Candy e Annie prometeram voltar logo. Desta vez, levaram os cães, pois estavam acomodadas na casa. Ele disse que sentiria saudades de todos. Talvez devêssemos lhe comprar um cachorro, disse Tammy pensativa. Ele vai ficar muito solitário naquela casa. Eu sei, disse Sabrina. Eu me senti culpada por ter trazido Bella, mas Chris também sente falta dela. Sinto pena dele, disse Tammy. Acho mesmo que um cão pode ser uma boa ideia, se ele estiver disposto a cuidar de um, o que é coisa inteiramente diferente, mas acho que seria uma boa companhia para ele. Juanita e Bella estavam dormindo de maneira pacata no banco traseiro. Annie estava de carona com Candy, que estava levando Zoe consigo, e Chris a encontraria em casa. Tammy adorou o sobrado quando o viu, e disse que já haviam feito adaptações incríveis. Havia uma sensação de felicidade, conforto. As coisas de Sabrina ficaram bonitas espalhadas pela casa, e ela e Annie tinham saído para comprar um bocado de plantas. A estrutura básica do lugar era boa, e a decoração charmosa, como a corretora dissera. E quando Tammy viu o pequeno quarto diante do de Sabrina, aproximou-se. Era todo em cor-de-rosa. Parecia uma caixa de doces, e embora fosse pequeno, havia uma boa sensação nele. Esse é seu quarto, sempre que estiver aqui. Tammy parecia extasiada. Juanita também. Pulou na cama e foi logo dormir. Bella subia e descia as escadas correndo, e Zoe latia para todos, feliz por ter todos sob o mesmo teto. Annie não estava tão animada com o latido constante, logo à sua porta. Saiu para gritar com Zoe e caiu por cima dela quando o animal se enroscou em seus pés. Annie caiu de cara no chão. "Maldito cachorro!" gritou enquanto Zoe se aproximava e lambia seu rosto. Annie sorriu, apesar de tudo, quando Zoe lambeu seu nariz. "Ninguém te falou que detesto cães? E se me derrubar de novo, vou te chutar para o jardim." "Não ouse!" berrou Candy do próprio quarto. "Ela só está tentando te dizer oi." "Bem,
Diga a ela para permanecer longe dos meus pés. Ao dizer isso, Bela passou em disparada, subindo para encontrar Sabrina. Ai, Jesus, esse lugar é um manicômio, disse Anne, se colocando de pé. Ainda bem que não tem um cachorro. Amo esse lugar, disse Tammy entusiasmada. Queria poder ficar. Venha quando quiser, convidou Sabrina. Você tem seu quarto. Claro que Chris gostava de ficar sozinho com ela no andar, pois podia andar de samba-canção. Mas ela sabia que ele não se importaria com Tammy se hospedando lá num fim de semana ocasional. Ele amava todas elas e as considerava suas próprias irmãs. Jantaram na cozinha naquela noite. Todos colaboraram. E depois, Sabrina levou Tammy ao aeroporto para pegar o último voo para Los Angeles. Odeio ir embora, disse Tammy encarando sua irmã com tristeza. Ficaram abraçadas por um longo tempo antes de ela embarcar no voo. Aquilo lhes lembrou o que a mãe dizia com tanta frequência, que o maior presente que dera a qualquer uma delas fora uma à outra. Elas eram realmente um presente precioso nas vidas umas das outras. Te amo, Tammy, disse Sabrina com voz embargada. Te amo também, sussurrou Tammy, que então pegou Juanita em sua bolsa e, com um último aceno para a irmã, passou pela segurança rumo ao seu portão para embarcar no avião. O voo chegou a Los Angeles à 1 da manhã no horário do Pacífico. Era tarde demais para ligar de novo para as irmãs. Quando ligou o celular, havia uma mensagem de cada uma delas e, ao entrar em casa naquela noite, nunca se sentiu tão solitária na vida, nem tão distante. Viver em Los Angeles sempre lhe fora perfeito. Estava lá desde a faculdade. Mas agora que a mãe tinha partido e com Anne cega, era muito mais solitário estar ali. Sentiu-se culpada ao deitar na cama naquela noite, como se devesse estar lá colaborando. Mas não havia como. Ela amava sua casa, seu emprego e a carreira que estabelecera ali, mas de repente se sentiu isolada de todos eles, como se estivesse desapontando-os. Até Juanita parecia infeliz por estar em casa. Deitou-se na cama de Tammy e choramingou. Sentia a falta das outras cadelas. Pare com isso, não está ajudando em nada, ralhou, acariciando a cabeça sedosa do animal. Eram 5 horas da manhã para as irmãs. Então, Tammy apagou as luzes e tentou dormir um pouco. Sonhou com elas a noite inteira, na casa em Nova York. Estava exausta na manhã seguinte quando foi para o trabalho. Como sempre, o caos tinha corrido solto no dia anterior, ao fim de semana prolongado. Os técnicos de som estavam com problemas. Os diretores estavam reclamando, os atores viviam dando chilique e ameaçando abandonar a produção. Um dos maiores patrocinadores tinha caído fora. O diretor da emissora estava culpando Tammy por isso. E a estrela grávida estava movendo um processo por ter sido substituída em vez de receber a opção de trabalhar, mesmo que o médico dela tivesse dito que ela não podia. Agora me diga a lógica disso, disse Tammy, irrompendo pelo escritório com a carta ameaçadora do advogado da estrela na mão. Ela nos avisa que vai ficar de repouso por 6 meses. E aí, a personagem no programa deveria se tornar uma enclausurada também? Ela não pode trabalhar. Ela nos avisou. E agora quer nos processar? Odeio esses atores desgraçados, essa maldita TV. Ela tinha que se encontrar com o departamento jurídico para saber sobre a validade e as potenciais repercussões da ameaça de processo. E absolutamente tudo que podia dar errado naquele dia, deu. Bem-vinda a Hollywood, murmurou consigo mesma enquanto saía do set às 9 da noite e seguia para casa com Juanita na bolsa.
Sabrina ligou quando Temi estava no carro indo para casa. Era meia-noite para ela. Como foi seu dia? Diz que você está brincando. Como foi Hiroshima no primeiro dia? Provavelmente equivalente ao meu dia de hoje. Estamos sendo processados, entre outras coisas. Às vezes eu odeio o que faço. Às vezes você ama, lembrou Sabrina. Acho que sim, cedeu Temi. Sinto falta de vocês. Como você está indo? Bem, um pouco tensa. Anne começa na escola amanhã. Está de péssimo humor. Acho que deve estar apavorada. É compreensível. Preocupar-se com a irmã fez a mente de Temi esquecer o trabalho. Provavelmente é como o primeiro dia de escola para qualquer criança, só que pior. Eu sempre tinha medo de não conseguir encontrar o banheiro na escola, mas eu sabia que você estava lá, então estava tudo bem. As duas sorriram com a lembrança. Temi era muito tímida quando menininha, e ainda era às vezes, exceto no trabalho. Em situações sociais, ainda podia ser bastante reservada, a menos que conhecesse bem as pessoas. Você vai com ela? Ela não quer que eu vá. Diz que quer pegar o ônibus. Sabrina se mostrava preocupada. Tinha se tornado uma mãe coruja em 2 breves meses lotados de ação. Ela consegue fazer isso? Não sei. Ela nunca fez isso antes. Talvez ela devesse esperar até ensinarem isso na escola. Mande-a pegar um táxi, se quer ir sozinha. Era uma sugestão prática na qual Sabrina não tinha pensado, e fazia muito sentido. É uma boa ideia. Falo com ela pela manhã. Mande-a parar de ser tão pão dura. Ela pode pagar o táxi. As duas riram. Anne era notoriamente frugal. Como artista, era cuidadosa com o dinheiro há anos. Com os salários que ganhavam, as outras eram menos cautelosas. Vou contar o que você disse, Sabrina sorriu. Temi já havia chegado em casa então e permaneceu sentada no carro por alguns minutos, tagarelando com Sabrina. Depois disse que precisava entrar. Eram quase 10 da noite e ela não tinha comido muito desde o café da manhã. Não teve tempo. Estava acostumada com isso. Comia doces e barras energéticas o dia inteiro para manter o ritmo. Me ligue amanhã para me dizer como foi, disse Temi, enquanto Juanita subia do assento perto dela, se alongava e bocejava. Tinha comido peru fatiado ao meio-dia. Temi cuidava melhor da cadela do que de si mesma. Eu ligo. Descanse um pouco. Os problemas de sempre ainda estarão lá de manhã. Não pode resolver tudo num dia. Não, mas eu tento. E amanhã vai haver uma carga inteira de pepinos para resolver. Alguns pepinos têm que sumir a cada dia, disse Temi. E então desligaram. Pelo que se viu depois, ela estava certa. Por mais difícil que fosse acreditar, o dia seguinte foi pior. Foram surpreendidos por algo inoportuno. Os técnicos de iluminação entraram em greve. Tudo no set ficou paralisado. Era o pesadelo de todo produtor. E Temi soube que a estrela grávida dera entrada no processo. A imprensa estava ligando para ouvir seus comentários. Ai, Jesus, não acredito nisso, disse Temi sentada à escrivaninha, contendo as lágrimas. Isso não pode estar acontecendo, disse a assistente. Mas estava. O resto do dia foi pior. Me lembre de novo por que eu queria trabalhar na televisão e fiz graduação nisso. Sei que deve haver um motivo, mas ele me escapou. Ficou no escritório até depois da meia-noite, mas não conversou com Sabrina. Recebera 4 mensagens dela no escritório e 2 na caixa de mensagens dizendo que estava tudo bem. Mas Temi não retornou às ligações. E agora era muito tarde. Eram 3 da manhã em Nova York. Imaginou como teria sido o primeiro dia de Anne na escola.